Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 12 de agosto. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo aqui do vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixe o sino das notificações devidamente ativado e aproveite todo o conteúdo novo do canal. Você deixando o sino das notificações ativado vai ser lembrado sempre que tiver um conteúdo novo. E também aproveite o conteúdo existente, principalmente na parte de aprendizado. Na análise de hoje eu vou falar aqui do Ibovespa, abordar o Ibovespa, mini índice, mini dólar. Depois eu venho falando de PETR4, Vale 3, B3, SA3, BPAN4, FESA4, BID11, VVR3, GNDI3, HPV3 e BIF3. Antes de começar falando aqui do Ibovespa, eu vou rodar aqui a vinheta da análise de fechamento e você já aproveita para deixar seu like, seu joinha na análise. Agradeço de imediato. Começando então pelo Ibov, seguimos dentro de um processo mais baixista, que eu já venho comentando aqui com vocês, inclusive no radar da semana, para quem acompanha todo domingo aí a publicação do radar da semana, qual era a expectativa para essa semana, de ser uma semana mais de baixa. A expectativa era essa. Por enquanto está confirmando, pode ser que amanhã mude tudo. Vem um candle forte de alta e a semana termina positivo. Mas por enquanto o caminho mais provável era para baixo, estava fraco para subir, girou um sinal de baixa e estamos com essa queda. Ibov na região do abaixo de 121 mil pontos, já em 120.700, abaixo disso suportes mais relevantes lá na casa dos 119 mil pontos, seria o suporte mais relevante para o Ibovespa, 118.800. Essa seria a região de suporte mais relevante a partir do ponto que se encontra. Para o Ibovespa mudar agora a tendência de baixa, ele precisa vir para cima dessa máxima aqui, que é o último topo descendente, essa subida que caiu aqui, ele precisa fazer isso aqui, ó. E aí, inclusive, geraria algo semelhante a um fundo duplo, mudaria a tendência de baixa para a tendência de alta no gráfico diário. Enquanto não tiver nem a superação da máxima desse candle, que seria o primeiro sinal positivo, seguimos olhando mais para baixo, alinhado com o gráfico mensal, que está dentro de um processo de correção. O que esperar para a bolsa no mês de agosto? Temos aí um cenário ainda mais de movimento de correção da tendência de alta, do último movimento de alta, com suporte relevante na faixa dos 119 mil pontos. Seguindo aqui agora para falar dos futuros, mini índice e mini dólar. Primeiramente mini índice, seguindo aqui para baixo, tendência de baixa. Para o próximo pregão, abriu caindo, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Preferencialmente topo descendente pelo tamanho já do movimento de queda, no G60. Qual o nível de resistência mais relevante aqui para uma possível subida? É essa região que eu acabei de marcar aqui, principalmente um patamar aqui ali por volta dos 121 mil pontos. É a região mais relevante de resistência. Abriu subindo, dá para buscar compra? Dá, fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Eu não olharia muito para a questão do pivô de alta, para tentar entrar comprando mais afastado possível dessa região de 121 mil pontos. Lógico que se abrir forte subindo já para cima de 121 mil pontos e passar a proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar de 121 mil pontos, ok, encaixaria melhor a operação de compra aí de day trade no mini índice, pelo gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar nós temos um dia de alta, dólar quebrando a sequência de máximas descendentes, superando a máxima do candle anterior, o que favorecia mais operações na ponta compradora, se fizesse essa sinalização. E aqui nós temos um movimento bom de subida no fechamento do pregão, no G60. Abriu então subindo, mantendo-se dentro desse movimento de subida para cima dessa região aqui que voltou para cima. Primeiro aquele patamar, né, dos 243, veio para cima, volta para baixo, volta para cima. Está acima dos 243? Tá. Gerou outro nível de suporte aqui, de resistência, que agora é suporte por volta dos 256? Sim. Região de 261 a 256. Seria legal manter-se acima. Ou seja, fundo ascendente no gráfico de 10 ou 5 minutos para cima aí dessa região 261 ou mais aí para cima. E se abrir caindo? O ideal seria entradas através de topo descendente já para baixo dos 256. No gráfico de 10 ou de 5 minutos. Então o dólar um pouco mais alinhado para cima pela sinalização do gráfico diário, que é um fundo, apesar da zona de resistência muito próxima, e também do G60 por estar dentro do movimento de alta. Quebra esse movimento de alta se fizer isso aqui, ó, um sinal de topo em cima de um topo anterior. Então
como tem suporte muito próximo, olharia um pouco mais com carinho para venda para baixo dos 256 no dólar. PETR4, dia de hoje, alta de 1,5%, diferentemente do Ibov, que fechou em queda de 1,11%. Temos a Petro aqui trabalhando numa alta de... fechou em alta de 1,5%. E dentro dessa alta que ela proporcionou, desse fechamento dela aqui, é um pivô de alta que reforça a chance de poder caminhar para as próximas resistências. Qual as próximas resistências? 29,43, depois na faixa ali dos R$ 29,65. Tem um ponto mais alto? Sim. Na faixa dos 29,79 e o número redondo dos R$ 30. Então são os níveis de suportes, resistências mais próximos para a Petro. Quem está comprado, daria para manter o stop aqui embaixo, aguardar mais um candle para depois mudar o stop daqui desse ponto para o nível da última mínima ascendente na PETR4. Essa seria aí a minha condução em termos de swing trade em cima desse papel. Quem está querendo abrir compra no ativo, candle de força fechando acima do topo anterior, é uma alternativa com stop aqui sendo um pouquinho mais agressivo, porque a entrada vai ficar muito em cima da região de dois topos anteriores em termos de resistência. Em relação ao risco retorno desfavorável, o stop não tão bem posicionado. Mas o ativo segue dentro do seu viés de alta de curto prazo. Vale 3, dia de leve queda, 0,06%. A ação segue dentro de um viés um pouco mais de baixo pelo gráfico semanal, candles ali descendentes. Gráfico diário também sem conseguir ganhar força, faz um fundo, mantém com mínimas ascendentes ou já perde essas mínimas ascendentes. A perda dessa mínima aqui reforça a chance um pouco mais de queda, apesar de estar bem em cima do nível de suporte, mas reforçaria um pouco mais, seria uma nova sinalização para baixo a favor do movimento de queda lá no gráfico semanal. Então 108,76, principal nível de suporte nesse momento para Vale 3. Entraria comprando Vale se gerasse um rompimento aqui? Não, esperaria Vale acima da média móvel e buscaria entrada de fundo ascendente. Para quem for mais agressivo, a compra de rompimento seria no rompimento do 110,89 e o stop ficaria aqui embaixo, ou seja, a entrada se superar tudo isso aqui para uma possível retomada de tendência de alta, considerando isso aqui um pivôzinho de alta, superando já essa máxima, mas aqui seria mais interessante a entrada acima disso, que tem a média também. Então a minha preferência é por sinais de alta acima da média móvel de 13 períodos. Para compra de swing trade. B3SA3, a venda que a gente fez bateu no objetivo. Então essa venda aí foi devidamente encerrada, batendo no objetivo da operação. Até passou a queda forte de 7,71%, abriu com um baita gap de baixo depois do pivô de baixo do pregão de ontem. Então a venda realizada aqui nesse candle, aqui nessa perda de mínima, terminou gerando aí saída com sucesso no dia de hoje. Colocando aqui para vocês na tela o controle das operações com o encerramento da B3SA3, resultado de 7,64%, gerando um retorno de 1,15% para a operação. Então esse foi a saída aí do papel. Depois disso, vamos falar aqui agora dos demais ativos que a gente tem posição em aberto. BPAN4, temos uma venda também em aberto, que fechou com queda de 5,03%, uma venda feita aqui, e que segue andando aí a favor da nossa operação. Ontem tinha fechado um candle ali de definição, mas enfim, não tinha muito o que fazer e continua, enfim, só acompanhando aí, ver se ela consegue gerar também, assim como B3SA3, um lucro aí pra gente nessa operação de venda. Temos compra? Temos FESA4, uma compra que hoje subiu 1,44%. Chegou até a estar em alta maior no decorrer do dia de hoje, 3,37%, mas segue respeitando a zona de resistência. Então não tem nenhum motivo de saída da posição. Seguimos aí comprado na FESA4. Se falei FESA3, peço desculpas. FESA4. BID11 proporcionou hoje um pivô de baixa no gráfico diário, ou seja, é um sinal de tendência de baixa no gráfico diário. Quem operou o rompimento, stop aqui embaixo. Quem está operando também, vou vender essa perda dessa mínima, stop aqui também acima dessa máxima desse candle, estaria bem posicionado o stop, porque o preço teria que voltar para cima de um fundo, que fundo perdido tende a funcionar como resistência, chamada mudança de polaridade. Então papel apontando para baixo, fazendo um movimento de baixo no gráfico semanal, de perda de força na tendência de alta do gráfico semanal, e olhando para o gráfico mensal, um sinal que aumenta a chance de ter uma correção maior de todo esse movimento aqui de subida. Que isso aqui para mim, desde esse candle aqui, eu interpreto tudo como correção. Já está no quarto mês aí de correção, que vai aumentando a chance de poder se aproximar, não necessariamente testar, mas se aproximar da média móvel exponencial 3 períodos, e o diário está apontando para isso. No curto prazo, está apontando mais para baixo. Então,
Não vejo oportunidade de compra. Para quem está comprado, está num cenário mais negativo, falando de curto prazo. E para quem está comprado num prazo maior, tende a sofrer um pouquinho mais, porque não tem nenhum sinal de alta e o viés é mais de baixa nesse momento. VVR3, queda acentuada no pregão de hoje, 7,3%, mais um pivô de baixa, enfim, aquela questão da tendência de baixa, faz a correção. Para quem estava comprado, perdeu a mínima desse candle anterior, seria sinal de saída. Ou se não tiver saído aqui, a outra perda dessa mínima aqui, também depois de ter batido na média, não deveria voltar aqui para baixo, depois dessa recuperação. Abriu caindo, perdeu essa mínima, pula fora da operação. Ação em tendência de baixa, já caminhando aqui para um nível de suporte relevante. Opa, então vou entrar comprando a ação aqui na faixa ali dos 11,83, que é uma região mais forte de suporte. 11,83, 11,80, região mais forte de suporte. Não tem nenhum sinal de alta ainda, pelo contrário, tem já um sinal de baixa, aumentando a probabilidade de ter algo mais para baixo. Para executar qualquer tipo de compra contra a tendência, eu aguardaria pelo menos acontecer algum movimento aqui que não vá muito longe desse, ou seja, os candles mais fracos para cair, batendo na zona de suporte dos 11,80 e depois já na superação da máxima pequena anterior. Mesmo assim, risco mais alto nessa posição comprada. A ativa apontando para vir para perder essa região aí dos 11,80 mesmo. Até que mostre o contrário. Para mudar a tendência do gráfico diário, precisa fazer isso aqui, ó. Movimento de subida, superando a máxima desse topo aqui, que é R$ 13,06. Não vejo oportunidade de compra nesse momento em VVR3. GNDI3. Eu não vejo oportunidade de compra nem na VVR3, nem no gráfico diário, que é curto prazo, nem no gráfico semanal, que é curto a médio prazo, nem no gráfico mensal, que é de médio para longo prazo. Então, tecnicamente, graficamente, não consigo visualizar essa chance de entrada dentro da minha metodologia. GNDI3, ativo que foi selecionado, ela é Rap Vida. Intermédica e Rap Vida foram selecionados dentro lá dos stories do meu perfil no Instagram, que está aqui, ó, você pode acessar aqui embaixo, @dvinvest. Você tem Instagram, é só acessar esse perfil e colocar lá para seguir. E também participar da votação lá dos ativos que você quer que seja analisado no fechamento. Como ficou muito equilibrado, a gente optou pela colocar os dois papéis. Vai ser algo semelhante. Vinha numa tendência de baixa, deu uma bagunçada aqui nessa tendência de baixa, bagunçada esses candles aqui, ó, bastante sombra superior ou inferior. A tendência com esse candle aqui anulou, ou seja, ficou com a tendência indefinida, criando um viés um pouco mais positivo. Então, para buscar compra nesse papel, eu compraria aqui com stop aqui? Não. Significa dizer que ela não vai subir? Também não. Apenas que eu não compraria desse jeito, porque o stop fica muito grande. Mas eu ficaria mais atento para entrar comprando da seguinte forma. Gerou aqui fundo ascendente já para cima dessa região desse topo ou desse fundo aqui, meu interesse seria muito maior por compra. Ou seja, para cima aí de um patamar em torno de 82 a 82,50, usando essa faixa de preço como um nível de suporte para abrir compra de sinais, através de sinais de alta no gráfico diário acima desse patamar. Próxima resistência, após o ponto que se encontra, está na faixa de 83,10 e depois disso mais próximo dos 85,60. Aí olhando agora para a Rap Vida, que vai ser algo parecido, né? Gráfico semanal, estava ali numa tendência, numa tendência ainda de baixa. Gera um candle forte alto, mas entre as médias, dá para ver que essas últimas 3 semanas entre as médias, em cima do nível de suporte, uma recuperação, ideal que aumente essa recuperação, o fechamento da semana fosse para cima da média móvel 3 períodos já seria algo melhor, mas no gráfico diário da mesma forma, fazendo de forma resumida, seria isso aqui, ó, anulou a tendência de baixa. E algo semelhante à Rap Vida precisa, para gerar compra para mim, proporcionar sinalizações de alta para cima de um nível de R$ 14,80 a R$ 14,95. Usar essa faixa de preço não como resistência, mas como suporte. Sinalização de alta acima dessa região, fundo ascendente ou pivô de alta, me interessa para compra. Então tem resistência de imediato em R$ 14,95, seguido de R$ 15,50. BIF3, então tanto o Rap Vida quanto o GNDI3, né, a HPV3 como o GNDI3, anularam a tendência de baixa de curto prazo do gráfico diário, estão em tendência indefinida pelo gráfico diário, ou seja, no curto prazo. Semanal ainda tem dentro de uma tendência de baixa, mas não muito forte. BIF3, depois de uma pancada para cima no pregão de ontem, que subiu aí na casa de 14,65%, hoje caiu 11,27%. Ou seja, o motivo que levou os investidores a comprarem com força esse papel no pregão de ontem, hoje eles viram que não foi bem assim. O motivo que levou a comprar não está mais lá. Ou não está mais lá, ou eles interpretaram errado.
E como é que a gente interpreta isso? Igual está a interpretação lá da Happy Vida e da GNDI 3, no meu caso, né? O ativo vem, gera um candle desse forte alto. Eu vou entrar comprando aqui com stop aqui embaixo? Não, não vou entrar. Por quê? Porque o stop fica muito grande. Eu vou ter que exigir muito em termos de relação risco-retorno nessa operação. Então, nesse caso, o que eu vou buscar aqui fazer é o quê? Subiu, gerou fundo ascendente, que eu acabei de desenhar lá na GNDI 3 e HPV3. Fundo ascendente acima dessa região. Não gerou, veio para baixo, acabou. Não tem mais o que fazer. Não vou entrar comprando papel. Volta para baixo da média. Para quem está comprado, perdeu o mínimo desse candle. Ou quiser botar um stop mais bem protegido aqui embaixo. Quem está comprado em BIF3. E outro ponto importante a ser destacado é que assim, no mensal a ação está dentro do movimento de queda. Já é algo ruim, já é algo mais negativo, preço para baixo da média. Se eu vou lá no semanal, mesmo jeito, a tendência é de baixa. Então, ter critério no gráfico diário para fazer entrada, para não botar stop grande é importante, porque os prazos acima não estão tão legal. E aí bateu na média, bateu em fundo anterior e perdeu força novamente. Então, ativo com viés mais de baixa nesse momento, apesar de ter anulado a tendência, ter ficado com a tendência um pouco mais indefinida. Eu só vou olhar um pouco mais para compra nessa ação, no mínimo acima da região em torno de R$ 9,35 e melhor ainda se for já para cima no patamar de R$ 9,60. Sinalizações de alta acima desse patamar. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até a próxima.